Como vocês sabem, meu nome é Celso Lucas, eu sou professor de vocês de Ciências, certo? E na aula de hoje, nós vamos começar um novo conteúdo muito importante para a vida de vocês. Vamos estudar sobre as tecnologias e as invenções, certo? Mas antes, eu gostaria de revisar um pouco sobre os tópicos já trabalhados até aqui. Nós começamos o ano estudando sobre estados físicos da matéria. Eu falei para vocês o que era matéria, que ela possuía 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Nós vimos que a matéria também pode mudar de estado físico, certo? E eu dei algumas características a vocês sobre a matéria. Primeiro falamos sobre o estado físico do sólido, que é uma substância dura, incompreensível, se não possui espaços vazios, se o arranjo interno é ordenado, se o sistema é geometricamente alinhado, possui baixo grau de movimentação das moléculas, baixa velocidade de fluxo, apresenta uma forma já definida, fixa e um volume próprio, certo? E os líquidos, que são gerados ou a partir da fusão de um sólido ou a partir da condensação de um gás. Os líquidos, comparados aos gases, vão ter uma maior proximidade de moléculas, certo? Elas vão possuir um volume inalterado, que não muda, 1 litro é sempre 1 litro, e vão possuir uma forma variável, certo? Já o estado gasoso possui grande grau de liberdade, moléculas dispersas. As moléculas não interagem muito entre si no estado gasoso. Podem sofrer compressão ou expansão. E vão possuir tanto volume quanto forma variada, certo? Também falamos sobre mudanças no estado físico, que são relacionadas à passagem de calor e variação da temperatura. E vários processos não vão alterar a composição da substância, e eles são geralmente reversíveis, certo? Falei também sobre as passagens de estados sólidos. Nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. Do sólido para o líquido, a fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Se eu pegar do sólido para o gasoso, eu vou ter a ressublimação, certo? E nós vimos as características de cada um. Bom, na solidificação, nós vamos ter a passagem do estado líquido para o sólido, certo? Cada matéria vai possuir um ponto específico de fusão, certo? Chamado de PF, ponto de fusão, que pode variar de acordo com a temperatura do ambiente e a pressão que ele está exercendo. Falamos sobre a fusão, que é uma mudança no estado sólido para o líquido, certo? Vai ser preciso que o calor forneça energia térmica e o aquecimento vai gerar movimento das moléculas, certo? É necessário chegar ao ponto de fusão para poder o estado passar do estado sólido para o líquido, certo? Falamos também sobre a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, que pode ocorrer de 3 formas: evaporação, ebulição e calefação, certo? Evaporação quando é lenta, ebulição quando é rápida e calefação quando é instantânea, a passagem do estado líquido para o gasoso. Já na condensação, é a passagem do estado gasoso para o líquido, que vai fazer com que chova, certo? O orvalho, por exemplo, que é um líquido produzido nas plantas na forma gasosa, ele é um gás, na verdade, produzido pelas plantas na forma gasosa. Muitas vezes ele já condensa e fica acima das plantas, certo? E temos a sublimação, que é a passagem do estado sólido para o gasoso,
aí ocorre na naftalina. Falamos sobre a temperatura e a mudança de estado. Falei para vocês que a temperatura vai indicar o grau de agitação das moléculas. Nós também vimos isso na aula passada. E o calor ele vai medir a energia térmica em trânsito, certo? Falamos também a relação da pressão com a mudança de temperatura, porque a variação de pressão ela vai poder mudar a temperatura necessária para a mudança de fase, certo? E também falamos sobre outras propriedades da matéria, como massa e peso, certo? Depois nós começamos a falar sobre matéria e energia. Falei para vocês que qualquer coisa com existência física e real, sendo matéria, no qual substâncias são feitas, como ar, água, cachorro, nós, tudo isso é matéria. Já a energia é o que não é matéria, como som, luz, sensações térmicas, etc. Certo? Também falamos sobre átomos e moléculas. Falei um pouco sobre como medir a matéria, já que a massa vai medir a quantidade de matéria no corpo, quando, por exemplo, nós subimos a balança, e o peso é a quantidade de massa existente em cada gravidade, certo? Que é calculado peso igual a massa vezes a gravidade. Falei para vocês o que era corpo, que é uma porção limitada da matéria, e objeto, esse corpo sendo utilizado por algum meio. Também vimos o que é um sistema, que é qualquer porção limitada da matéria, podendo ser classificado de acordo com a possibilidade ou não de se trocar matéria e energia com o meio que ele está inserido. Quando é aberto, ele troca tanto matéria quanto energia. Quando é fechado, só troca energia. E quando é isolado, não troca nem matéria e nem energia. Certo? Também falamos sobre as propriedades da matéria, as gerais e as específicas. As gerais, por exemplo, como massa, impenetrabilidade, indestrutibilidade, volume, extensão, divisibilidade, compressibilidade, inércia, elasticidade, descontinuidade. Falei também sobre as partes funcionais como ácidos, bases, sais e óxidos e sobre as propriedades específicas como fusão, solidificação, ebulição, condensação, densidade, dureza, solubilidade, condutividade e magnetismo, certo? Também falamos um pouco sobre as propriedades químicas, que são responsáveis pela transformação de uma substância, que a substância pode suportar, e também as propriedades organolépticas, que é tudo que podemos perceber no meio do sentido, certo? Como textura, cor, brilho, dor, sabor, etc. Falamos um pouco também sobre a energia, que é a capacidade do corpo de realizar trabalho, e eu falei alguns tipos de energia, como por exemplo a energia cinética, que é a energia do movimento, energia térmica, que é o calor e temperatura, sonora, que é a energia do som, luminosa da luz e elétrica da eletricidade, certo? Nós falamos um pouco sobre unidades de medidas também, que são necessárias para a delimitação de área e também para quantificar grandezas como tempo, distância e volume. Pois é sempre necessário contar e mensurar tudo que a gente tem, certo? E as unidades de medidas, elas sempre foram usadas a partir de corpos de pessoas, né, do meio, etc. Até elas serem um pouco mudadas, pois cada sociedade criou seu uso próprio de unidade de medida, até surgir o Sistema Internacional Decimal, inicialmente, para padronizar todas as unidades usadas no planeta, certo? E aí também nós trocamos o Sistema Decimal de Unidades pelo Sistema Internacional de Unidades, que utilizou 4 grandezas físicas, do comprimento, do tempo, do massa e da temperatura. O comprimento ele usou o metro, o tempo o segundo, o quilograma para a massa o quilograma e para a temperatura o grau Kelvin, certo? Depois nós começamos a estudar os movimentos.
movimento é estudado a partir da mecânica, que é a área da física que vê o movimento dos corpos, e essa mecânica pode ser dividida em 3 partes: cinemática, dinâmica e estática. A cinemática estuda o movimento propriamente dito, a dinâmica, a relação entre força e movimento, e a estática é o equilíbrio, certo? E eu falei para vocês algumas classificações da cinemática, alguns conceitos importantes, como ponto de referência, o que é o móvel, espaço e trajetória, os tipos de movimentos que são retilíneos, curvilíneos e mistos, a posição de um corpo, o deslocamento desse corpo, o marco zero do corpo, depois começamos a falar sobre força. Eu expliquei para vocês porque uma caixa vazia se move quando aplicamos forças. Já um ônibus muito pesado, ninguém vai conseguir mover, né? Não sei que a pessoa seja muito forte. A força é estudada por uma área da mecânica, chamada de dinâmica. Certo? Definir para vocês o que é a grandeza, que grandeza é algo que descreve a propriedade física. E a grandeza ela pode ser escalar ou vetorial. Ela é escalar quando são descritas apenas com números, certo? Por exemplo, 1 kg de massa. Já as grandezas vetoriais não precisam de número, direção e sentido para existirem, como velocidade, certo? Falei para vocês o que era direção e o que era sentido. Na força, é um agente capaz de deformar um corpo e outro produzindo movimento, certo? E existem 4 grandes forças da natureza que eu expliquei para vocês: força forte, fraca, eletromagnética e gravitacional. Eu também falei para vocês os tipos de forças: as forças de contato, quando eu literalmente toco uma coisa na outra, e aí nós temos a atração, a força normal e o atrito, e as forças de campo, que exercem forças de um corpo sobre o outro sem acontecer contato, como a força gravitacional, a força elétrica e a força magnética, certo? Depois nós falamos sobre atração gravitacional. Eu falei para vocês que gravidade é a força de atração entre objetos, é um tipo de força de campo que a gente viu. E falei um pouco sobre a lei da gravidade universal, sobre equilíbrio, os tipos de equilíbrio. Certo? Depois nós começamos a falar sobre tecnologias e invenções e vamos dar continuidade na aula de hoje, na segunda parte da aula. Certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha aí do 9º ano. Tudo certo com vocês? Então, tanto os que estão presencialmente quanto os que estão de forma remota, na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre tecnologia e invenção, certo? A gente viu na aula ao vivo como a tecnologia ela começou a ser iniciada no mundo moderno, certo? Só que a gente pode considerar como tecnologia desde a antiguidade, quando o homem descobriu o fogo. O fogo pode ser um tipo de tecnologia, certo? Nós passamos pela antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e tivemos diversos avanços tecnológicos por responsabilidade da ciência, certo? Nessa aula, durante a aula, a gente vai ver 2 perguntas. A primeira é: vocês já imaginaram suas vidas sem nenhuma tecnologia? Quando você olha para os lados, tudo ao seu redor depende de algum tipo de tecnologia. E prestem bem atenção, tecnologia não está diretamente ligado a coisas tecnológicas como celular ou computador. Tecnologia é tudo que visa facilitar e melhorar nossas atividades com o uso do conhecimento humano. Um piloto, uma caneta, uma garrafa são uma forma de tecnologia, certo? Entretanto, o uso da tecnologia apresenta diversos lados negativos, certo? Semana que vem, o professor David vai passar a atividade para vocês com o tema da redação sobre tecnologia e seu impacto, certo? Aí vocês vão ter que se basear na aula de hoje e na aula de sexta, certo?
Quais os lados negativos da tecnologia? O principal lado negativo da tecnologia é a extração dos materiais para se construir celulares, computadores. Tanto a extração, quanto a produção, quanto o descarte geram diversos poluentes para a natureza, certo? A natureza vai sofrer diversos impactos frente a esse uso e desuso da tecnologia. Mas por que isso existe? Eu posso falar aqui para vocês vários fatores que influenciam para esse fator. Um dos principais é o desgaste programado. Se vocês conversarem com pais, avós, vocês vão perceber que os aparelhos eletrodomésticos, utensílios de casa, antigamente duravam 2, 3, 4, 5, 10 anos. E hoje em dia não duram mais do que 5 anos. Por exemplo, se você comprou um notebook em 2010, ele pode durar até 10 anos. Já se você comprar um notebook hoje, muito mais caro e muito mais avançado, ele dura 2, 3, no máximo 5 anos. Por que isso? Esse fenômeno tem o nome de obsoletismo programado. As indústrias já fazem os aparelhos programando-os para quebrar em um determinado tempo. Assim que passa 2, 3 anos, o aparelho naturalmente é programado e criado para ser quebrado, certo? Tanto que se você for falar com sua avó, por exemplo, eu comprei uma geladeira durante 10 anos, essa aqui com 2, 3 anos já está dando problema, porque o aparelho já vem de fábrica sendo programado para quebrar. Por que existe isso? O primeiro motivo é que a indústria viu um problema da seguinte forma: se eu tenho 10 pessoas aqui nesse local e as 10 pessoas compram um notebook, sendo que esse notebook dura 10 anos, eu só vou vender novamente daqui a 10 anos. Já se eu fizesse esse mesmo notebook para durar 3 anos, eu vou ter várias pessoas comprando outros notebooks em períodos mais curtos do tempo, certo? Então a indústria, que é muito inteligente, já pensou nisso, já fez isso para ganhar mais dinheiro. Porque se ela durante 10 anos só vendeu para você um no começo dos 10 anos, notebook, e outro notebook no final dos 10 anos, ela está perdendo dinheiro do que se ela vendesse durante 10 anos. Se o notebook durasse 2 anos, ela poderia ter vendido 5 notebooks para você, certo? Isso é o obsoletismo programado. Chega a dar raiva de que a indústria faça isso, mas isso é muito comum. Tenta-se até hoje impedir essa prática, mas é muito difícil no setor privado você tirar qualquer lógica de lucro, certo? Quem sempre sai perdendo é o consumidor. A produção de todos esses aparelhos existe a partir da mineração. O que é a mineração? Existem locais cheios de rocha e minérios que podem ser extraídos. Por exemplo, você vai lá, abre uma rocha e dentro dela tem ouro, certo? Você falou isso para o seu amigo e ele falou isso para outro, para outro, para outro, para outro. E aí vai lá 100 mil pessoas para aquele local extrair ouro daquele local, certo? Isso é o chamado extração ou mineração, que é você poder tirar daquele local todo o seu potencial de minério, certo? Só que a mineração, ela tem diversos lados negativos. Por quê? Ela vai destruir toda a paisagem. Porque imaginem aí na casa de vocês. Imaginem que as pessoas tivessem que procurar ouro na parede da casa de vocês. Para isso, elas precisariam destruir tudo para ver todo o ouro que pode ter na casa de vocês. A mesma coisa com a natureza. A natureza é toda destruída com qualquer resquício de petróleo, de ouro, de ferro, de cobre. Esse fenômeno é chamado de mineração, certo? Só que a mineração, ela se baseia na produção de diversos materiais. Tudo ao nosso redor pode ter metal, certo? E esse metal, como por exemplo o alumínio, ele é extraído da mineração, o ouro, o cobre, ou seja, é uma via de mão dupla.
Ao mesmo tempo que a mineração faz mal, ela também, atualmente, ela é necessária. Porque sem a mineração não existe metal, por exemplo. Sem metal não tem como fazer um computador, uma placa de vídeo, entre várias outras coisas, certo? E frente a todo esse desenvolvimento histórico, nós vamos falar um pouco da criação do aparelho telefônico. Quando a gente pensa hoje em marcas de telefone como Samsung, Motorola, etc., Apple, a gente não pensa na marca Motorola. Mas vocês sabiam que a Motorola foi a empresa oficial a criar o primeiro celular por um cara chamado de Martin Cooper. Martin Cooper era um funcionário da Motorola e ele testava várias formas de duas pessoas se comunicarem uma ao lado da outra. Só que as pessoas naquela época, elas achavam inviável se criar uma transmissão de aparelho. Por quê? Para as pessoas falarem no mundo todo, era necessário grande transmissão mundial de sinal de telefone. E as pessoas achavam que isso era maluquice, certo? E a gente vê hoje que a gente usa o celular à torta e à direita por vários locais, certo? A mesma coisa aconteceu com a fiação elétrica. A eletricidade, na época, era tida como uma piada. As pessoas não colocavam fé frente à eletricidade, porque não imaginavam que ela podia ser transmitida de forma tão grande assim como ela é hoje. E hoje a gente faz tudo dependendo da eletricidade, certo? Um dos impactos ambientais gerados diretamente pela estação é a erosão. A erosão nada mais é do que um transporte de rochas, tá, de um local e vai para outro local. Imaginem, você tem uma pedra e a partir da água e do vento, essa pedra vai sair de um local para o outro, certo? E esses efeitos vão provocar a destruição do habitat. Habitat é onde os animais vivem e vai fazer com que muitos animais e plantas sejam extintos e sejam mortos pela mineração e pela exploração dos materiais, certo? Então, gente, dando continuidade aqui à segunda parte da aula, lembrando que eu estou sem máscara, porque eu estou sozinho na sala, certo? Então, continuando falando aqui um pouco sobre a exploração que existe no meio da mineração, e essa exploração é extremamente danosa para o meio ambiente, certo? A gente vai ver um pouco mais por que agora. Então, gente, falando um pouco aqui sobre tecnologias e invenções. Primeiro, eu gostaria que vocês, como de praxe, copiassem aquilo que eu estiver escrevendo, certo? Primeiro, vamos ver o que é tecnologia. A tecnologia pode ser considerada como o uso do conhecimento A tecnologia ela vai poder ser considerada como o uso de conhecimentos para criar novos dispositivos ou ferramentas que visam facilitar e melhorar a atividade humana, certo? Então, entram nesse meio diversas outras coisas que a gente não considera como tecnologia, como uma caneta, por exemplo. Sim, uma caneta pode ser advento e vir a partir da tecnologia, certo? Entretanto, a tecnologia apresenta vários lados negativos.
Quais são eles? Ó, nós temos os lados positivos e negativos. A interferência que a tecnologia vai ter no meio social, certo? Como lados negativos, nós temos o aprendizado constante em novas tecnologias, interfaces e custo inerente. Por quê? Geralmente as novas tecnologias, elas também são bastante caras, certo? Falta de privacidade, desrespeito aos direitos autorais, individualismo, dependência, imediatismo, superficialidade, perda da memória individual e sobrecarga cognitiva. E os pontos positivos da tecnologia são inovação, interação, cooperação, autonomia, atividades lúdicas, acesso rápido às informações, operação multitarefa, inteligência e memórias coletivas e ampla disponibilidade de informações. Certo? Mas ainda assim, existem os lados negativos da tecnologia no meio ambiente. Para o meio ambiente, a tecnologia vai ter inúmeros pontos negativos, certo? Porque, como eu tinha falado no início da aula, ela vai auxiliar na degradação e na destruição do meio ambiente, a partir da mineração, do descarte e de vários outros dispositivos que são negativos para o meio ambiente, certo? Fora a erosão que a mineração causa, o que vai ser a erosão? A erosão vai ser o transporte de rochas para outros locais, certo? A tecnologia também vai afetar bastante os recursos hídricos, certo? O que são recursos hídricos? Os recursos hídricos são reservas, os recursos hídricos são reservas subterrâneas que podem sofrer acúmulo de produtos químicos tóxicos, certo? É um dos meios da tecnologia afetar o meio ambiente, certo? Então, gente, a aula de hoje é isso. Obrigado e até a próxima.